Vou trazer o Renan para conversar com a gente. A Vitória cedeu o lugar dela. Obrigada, Vitória. O Renan é um jovem de 25 anos, também modificou a vida dele para cuidar, no caso, de um avô com Alzheimer, que estava envelhecendo, e ele sentiu que ele iria, em pouco tempo, perder aquela memória, aquelas histórias, né? Você também ouviu muita gente dizendo assim, mas você é tão jovem, você vai fazer isso mesmo? Sim, bastante. E, às vezes, as pessoas são um pouco cruéis com isso, sabe? Em relação a falar, mas você tem que cuidar da sua vida. Mas eu tô cuidando da minha vida enquanto eu cuido dele, né? Por que não? Então, você decidiu... o que você teve que modificar na sua vida para que você pudesse acompanhar uma evolução difícil da doença do seu avô, né? E aumentar até o contato com ele, acredito eu, né? Sim, o contato com ele mudou bastante. Depois disso, eu falo que eu pude conhecer ele melhor. Mas eu acredito que eu só consegui, né, levar tudo da forma assim, que eu precisava levar, desde os meus compromissos, tanto cuidado com ele, porque eu tenho minha mãe que me ajuda. O que eu acredito que é a questão que todo cuidador deve ter. A gente vê muitas cuidadoras, assim, principalmente, falando da dificuldade de estar sempre sozinha, né, de ter que fazer tudo sozinho. E, pra minha opinião, assim, eu acho que a gente tem que ter o cuidador principal, né? E que ele vai ficar responsável por tudo, e ter os auxiliares. Né, no exemplo da Cristiane, tem as filhas. Né, tem o pessoal, a família toda colabora. Então, se tiver colaboração, a gente consegue levar, sabe? Assim, como eu estava no 3º ano de faculdade, enquanto eu comecei a cuidar dele. E enquanto eu ia para a faculdade, o que eu preparava? Eu fazia o banho, eu saía para a faculdade, ele já tinha tomado banho, a gente já tinha feito todas as atividades que precisava, minha mãe ficava por conta da janta. Então, assim, a hora que eu voltava da faculdade, a gente ia para a cama. Aí você... Quanto tempo você tem acompanhado o seu avô? Já faz quantos anos? Faz 6 anos que eu tô com ele. Quanto? 6 anos. 6 anos. Você passou a morar com ele? Sim, eu fui... Na verdade, eu comecei meio até de paraquedas, né? A minha avó, ela estava com câncer e ela foi fazer uma cirurgia e ela não retornou. Então, eu fui para dormir na casa dele. Eu falei, mãe, eu vou dormir na casa do meu avô para ele não passar sozinho. Né? Porque ele estava sempre junto ali. Eu falei, vai sentir falta. E fui e não voltei mais. Fui passar um dia e fiquei 6 anos. Você tá lá há 6 anos. Sim. A gente estava conversando da história de... A sensação de pausar a vida, né? E o Rosano falou que não é uma pausa, na verdade. Não é uma pausa. Ele está fazendo uma coisa, ele está vivendo, ele está vendo uma experiência rica que pouca gente se dá o prazer de viver, né? É um assunto que me toca muito. A gente estava falando que eu cuidei do meu avô também. Eu adiei meu casamento 3 anos com Janine, porque quando a gente ia casar, que meus avós adoeceram, o custo de mantê-los era muito alto, não dava para casar, manter. E uma vez eu cheguei no banco e meu avô estava lá na aposentadoria para receber a aposentadoria, aquele silêncio, ele fez, meu neto, aí todo mundo olhou para mim. Não me roube, não, né? Ele estava com Alzheimer, normal. E aí, essas experiências fantásticas que a gente tem, essa gratidão que a gente tem. Porque, na verdade, quem somos nós, se não fruto desses amores, desses avós, desses pais que chegaram até a gente? E a gente nem consegue retribuir o que recebeu, né, Hannah? Braulio, me diga uma coisa, vocês também têm... você já teve a oportunidade de conviver, assim, com pessoas mais velhas, seus avós e tudo. Você tem uma relação com seu avô muito forte também, né? Acho que você não mediria também o esforço para poder estar mais com ele. De forma alguma, como eu queria. Poder cuidar de seu Dedé, de Dona Maria. Eu fui morar com meus avós, eu tinha 8 anos de idade, né? Mamãe voltou. E foi um presente para mim, ter convivido com eles, ter aprendido tanto. Ser conhecido na cidade do interior, todo mundo é conhecido. É o filho de fulano. Então eu era lá no Alto Santo e ainda sou Braulio, neto de seu Dedé Sapateiro. Todo mundo me conhece assim, né? E... Eu também tive um momento de aproximação muito grande com meu avô. Claro, não foi algo tão difícil, mas na Copa do Mundo, a Copa que os jogos eram pela madrugada... 2002. Isso. E eu lembro que meu avô gostava de futebol, e a turma, os amigos, todos combinavam de assistir. Hoje é na casa de fulano, hoje é na casa do Wellington, hoje é na casa do Douglas e tal. E no primeiro jogo, quando eu fui saindo, que eu olhei para a sala que meu avô estava levantando, sentou numa cadeira de balanço sozinho para assistir o jogo. E eu olhei e disse, não, eu vou ficar aqui. E é uma lembrança muito bonita que eu tenho, porque a gente assistiu todos os jogos juntos. Todos os jogos. Eu acordava ele, vai começar o jogo. E aí eu sentava, juntava ali. E eu tenho boas lembranças com meu avô. Aprendi muita coisa e foi alguém que me reconstruiu e que continua me reconstruindo todo dia pela lembrança que ele deixou. Renan, oi.
Sobre essa questão do banco aí que ele comentou, a gente passou algumas situações assim a consultas, né? Então eu criei uma plaquinha que eu escrevi: meu avô tem Alzheimer, por favor, seja gentil. Então quando ele começava, né, a falar alguma coisa assim, porque ele gostava muito de conversar, então às vezes ele começava a falar, só que a questão dele era mais as pessoas viravam e falavam: eu não tô entendendo, o que ele tá falando? Eu pensava, né, gente, desconfia, né? Não é assim. Aí eu levantava a plaquinha, a pessoa lia, muitas vezes fazia, aí começava a fazer o que tem que fazer. Balança a cabeça, concorda, às vezes, sabe, pergunta, né, o que ele tá falando de fato, que às vezes ele até consegue responder, sabe? Então, olha que interessante, você vai criando mecanismos para você lidar com as pessoas, né? Porque cada um vai ter a sua limitação mesmo. E você vai ter que... Quanto mais próximo você tiver, mais também você vai ajudar outras pessoas a ajudarem ele também, sim, né? Sim. Essa questão aí, o que eu falei, a minha ideia não foi ter que parar as coisas. Eu falei, com o tempo a gente vai se adaptando. Então, quando eu comecei a cuidar dele, ele estava na fase inicial da doença. Hoje ele já está num certo avanço, ele já está acamado, né? A fala dele está um pouco mais limitada, né? Alimentação especial. Então, assim, a gente foi se preparando, sabe? Sim. E logo no início eu já fui meio que dar uma pesquisada pra gente ter uma noção, porque no início, por exemplo, ele andava muito. Ele ficava andando pela casa toda. E aí eu percebi que chegaria um dia que ele ia parar de andar. Então eu pensei, por que eu vou ficar limitando ele de andar? Deixa ele andar. Muito amor, né? É muito amor, é muito amor. Eu tô muito encantada com vocês. Aí ele fez uma tatuagem, né? Que a gente do avô com ele. Demais, ficou demais. muito linda. Ela também fez uma, quer dizer, grave. É uma aula, assim, de verdade, porque eu fico pensando futuramente, assim, com meus pais, com meu pai, com a minha mãe. Eu sempre me preocupo, qualquer coisa que eu faça, eu me preocupo com os meus pais. Mas é muito doido, assim, porque você pensa, mas você não sabe como tá a responsabilidade. Eu tenho um filho, eu sei que é uma responsabilidade muito grande, a vida muda, mais ainda pra mãe, né? Mas pra gente também muda, pra quem quer, né, cuidar, quer educar. Mas aí você cuidar de uma pessoa que cuidava de você, que te ensinava coisas, é uma responsabilidade muito grande. Assim, obrigado, tá sendo uma aula hoje aqui de manhã. Em algum momento a gente acaba virando... De verdade. Cuidador de quem cuidou mesmo. A Luana Carvalho postou ontem uma foto com a Beth, você viu? Não ela vi. fez um post, olha só, ela botou Linda, assim, minha nova Beth. companheira de quarto. Ela levou a Beth também para morar com ela, porque a Beth tem um problema de coluna que impossibilita ela de se locomover, né? É um problema sério de coluna. E aí ela decidiu, também talvez por isso, entre se dividir entre a casa da mãe e tal, e aí ela levou, ela disse, agora tem uma nova companheira de quarto, tá com a Beth. Beth com é ela. maravilhosa, ela é uma pessoa muito importante na minha vida. E muita gente esquece que se a gente está aqui é porque existia um passado, né?